Boa noite a todos que nos assistem. Queremos inicialmente agradecer a Deus pela oportunidade do trabalho, agradecer ao nosso Mestre Jesus pelo seu Evangelho de amor, que é sobre o que falaremos daqui a pouco, a espiritualidade amiga e protetora da Casa Chico Xavier da cidade de Picos, que aqui nos encontramos a convite do nosso amigo Moura Fé, a quem nós parabenizamos pela iniciativa desse trabalho. Na realidade, o momento é propício para que aproveitemos muito bem essas mídias que estão sendo colocadas ao nosso dispor, para que dessa forma as atividades das casas não sejam interrompidas e surja esse intercâmbio agora entre casas espíritas, de tal forma que possamos estar nesse momento nos sentindo na cidade de Picos, na presença dos nossos irmãos. Bem, nós somos convidados para conversar sobre a indulgência. Lendo recentemente a obra Escutando os Sentimentos, da irmã Dufour, no momento em que estávamos organizando uma oficina dos sentimentos, onde iremos trabalhar com essa obra, lemos um trecho de uma mensagem bem interessante desse livro que se intitula Carta de Misericórdia. Nessa mensagem, o Calderaro, o instrutor de André Luiz no livro No Mundo Maior, faz algumas considerações bem interessantes sobre o trabalhador espírita, e ele nos diz que o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Os que são misericordiosos, é um capítulo que deveria ser estudado por todos os seguidores da doutrina espírita. Quando eu estava lendo sobre isso, eu parei a leitura. Eu fui pegar o livro do Evangelho. Eu disse, não, espere aí. Eu já li esse capítulo, mas não com o pensamento voltado para a situação do trabalhador espírita. Eu agora vou ler focado no trabalhador espírita, conforme a orientação do Calderaro. Então, li o capítulo e gostaria, com a permissão de vocês, de trabalhar esse tema da indulgência na ótica do trabalhador espírita. Nessa mensagem, Calderaro nos diz que os ambientes educativos dos centros espíritas que não cultivarem a misericórdia terão enormes obstáculos com o conflito improdutivo, resultado da maledicência e da hipocrisia, da severidade e da intolerância. E nós ficamos pensando, maledicência na casa espírita, hipocrisia, severidade, intolerância, existe isso na casa espírita? Sim, existe. E por que existe? Porque quem são os trabalhadores da doutrina espírita? Senão os seres humanos portadores dessas enfermidades morais, que somos todos nós que estamos lá. Então, aquele que tem o vício da maledicência, ele leva a maledicência para o centro espírita. Da hipocrisia, leva para o centro espírita. Severidade, intolerância, tudo isso se faz presente no centro espírita. E responde por muitas das questões vivenciadas nos grupos. Então, ele orienta que tolerância, indulgência, perdão, compaixão e benevolência são algumas das expressões morais imprescindíveis no trato de uns para com os outros. Sem essas atitudes de amor, como nos suportaremos? Sim, como é que a gente vai se suportar? Porque se os nossos irmãos têm essas falhas morais, nós também temos. Então, se eu não tenho para com o meu companheiro, para com os meus amigos, tolerância, indulgência, perdão, compaixão e benevolência, e eles não têm para comigo, que também tem as mesmas imperfeições, como que vamos nos suportar dentro do trabalho da casa espírita? Nos diz Calderaro que um dos efeitos mais inconfessáveis da arrogância em nossos relacionamentos é a nossa falta de habilidade para conviver com honestidade emocional perante o brilho dos êxitos alheios. Isso é sério. E é importante a gente refletir, porque, em verdade, nós realmente temos essa questão de não nos situarmos muito bem
Quando chega um companheiro novato na casa espírita, alguém já vivido, já experienciado, alguém que somando o seu conhecimento intelectual com o conhecimento adquirido na doutrina espírita, de uma mente aberta, um pensamento, e percebe a nossa condição e quer alavancar o trabalho e quer auxiliar, muitas vezes nós não temos essa habilidade emocional para, diante desse brilho, desse êxito das pessoas, nos conduzirmos com equilíbrio. Porque muitas vezes a gente acha, como ele diz, que somos melhores naquilo que fazemos. Muitas vezes nós dizemos, a casa está muito bem, não precisa de nada disso. A casa sempre existiu. Agora chega essa pessoa querendo mudar, querendo transformar, querendo isso e aquilo. Sem parar, sem refletir, para verificar se realmente aquele benefício não é o que de melhor possa acontecer à nossa casa. Então ele diz que na maioria das vezes o mérito alheio é ainda recebido no nosso coração como uma ameaça ou até mesmo como uma afronta. A gente tem medo dessas coisas e por isso às vezes a gente impede a ação de alguns tarefeiros, não permite que trabalhem, e perdemos muitos tarefeiros por conta disso. Porque aquele ensinamento de Jesus bate o pé e vai realizar em outro lugar. Mas esse tipo de situação acontece no movimento espírita, infelizmente, como em todo setor religioso, em todo local de trabalho, em todo ambiente onde existam pessoas. Chico Xavier sempre recebia em Uberaba caravanas, sempre ouvia os trabalhadores, muitas queixas, muitos relatos. E ele diz que se sentia incomodado com aquilo, ficava muito triste com aqueles companheiros que vinham se queixar para ele dos outros amigos. Diz que a vontade era de perguntar se ele não tinha alguma coisa de útil para fazer. Porque, segundo Chico, e é verdade, quem verdadeiramente trabalha na doutrina espírita não tem tempo para dedicar-se a conflito com quem quer que seja. E aí Chico dizia: o espírito de competição, eis o que precisa terminar entre os companheiros da doutrina espírita. Essa competição dentro da casa, no movimento, da gente querer ser o melhor, da gente querer realizar mais, são competições que não levam a nada e que respondem por muitos dos atritos, das dificuldades que as casas enfrentam ou o movimento. Nos diz Calderaro: nada dói tanto aos seguidores sinceros de Jesus quanto a ofensa não intencional, as rugas não desejadas, as perdas afetivas, as reações inesperadas de ingratidão, a prepotência, a indiferença e o menosprezo, frutos da ausência de misericórdia no coração humano. Realmente dói muito aquele tarefeiro que se dedica, que está ali com humildade, tentando realizar o seu trabalho, e que a todo momento surgem aquelas rusgas, aquelas situações inesperadas de ingratidão, a prepotência, a indiferença, o menosprezo. Isso dói, e tudo isso, como nos diz o nosso irmão, é fruto da ausência de misericórdia no coração humano. Então, nós trouxemos aqui, para a nossa apreciação, um trecho muito conhecido de todos nós, que se trata da indulgência, no item Instrução dos Espíritos, aonde José, o Espírito Protetor, falando sobre a indulgência, nos diz: sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem isso. Então, esse sentimento doce e fraternal é aquele sentimento que não é amargo, não é áspero, não é desagradável. Não é aquela situação em que a criatura se sente mal, se sente agredida, se sente num ambiente desagradável diante daquela pessoa. É um ambiente fraternal porque a criatura ali demonstra afeição, caridade, cordialidade. Então, quem ali está se sente bem acolhido, se sente bem recepcionado. E nos diz o irmão José que bem poucos de nós fazemos uso disso. Bem poucos de nós temos esse sentimento doce e fraternal para com os nossos companheiros de doutrina.
Muitas vezes nós temos para quem está chegando na casa espírita. É a primeira vez, a gente recebe bem, fraterno, um sentimento maravilhoso. Depois, com o tempo, a criatura permanece na nossa casa e aí começa essa falta de cordialidade, de caridade, que a gente precisa refletir sobre isso. Nos diz o Evangelho: a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. E aí a gente pergunta, nós vemos o defeito dos outros, nós falamos sobre o defeito dos outros, nós divulgamos o defeito do outro? Ao contrário, oculta-os a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronto uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que com a aparência de atenuar falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Então, a criatura que é indulgente, diante de uma falha moral grave do seu amigo, ela se cala, ela não divulga, ela não leva adiante. E se chega ao conhecimento de outros que vêm comentar com ela está sempre ali para atenuar, para dizer, não, a pessoa deve estar passando por alguma dificuldade, deve ter sido por isso, deve ter tentando amenizar a situação. Joana de Ângeles nos diz sobre a indulgência que ela não pode ser considerada como uma aquiescência para o mal. Não quer dizer com isso que para ser indulgente a gente tem que fechar os olhos para o mal, de maneira nenhuma. Acobertar o mal, achar que não vamos fazer nada em relação a isso. A indulgência para com as faltas alheias desperta o homem para o exame e a vigilância das próprias fraquezas. Então, se somos indulgentes, nós vamos tentar despertar essa pessoa, falar com ela para um exame, para uma reflexão e para a vigilância das próprias fraquezas. Nós vamos auxiliar no processo. Porque nos diz Emmanuel que a caridade também em falar e em ouvir. Então, em determinadas situações, a gente precisa, sim, conversar, convidar a reflexão, auxiliar e ouvir a pessoa, saber qual é o problema, qual é a situação que está vivenciando aquela criatura para estar daquela forma, agindo daquela maneira. Precisamos impedir determinadas atitudes que possam trazer prejuízo para casa, para os trabalhos, para o grupo, assim como precisamos favorecer a oportunidade dessa pessoa na casa, no trabalho, na assistência, e esquecer, por vezes, algumas coisas. Nada de ficar relembrando, mas já fez isso, já fez aquilo, não é a primeira vez, nada disso. Lembrar, sim, recordar, como nos diz Emmanuel, os feitos bons dessa criatura, porque todo mundo tem. Ninguém só tem feitos negativos. Então, Joana de Ângeles nos diz que nós temos uma profunda dificuldade de ser indulgentes para com o próximo, porque realizamos de forma inconsciente a projeção da nossa sombra no outro. Quer dizer, eu vejo no outro inconscientemente tudo o que eu tenho. E como eu não consegui me melhorar nesse campo, como eu não gosto de mim desse jeito, eu assumi uma postura severa, eu assumi uma postura, vamos dizer assim, de sabedoria diante de certas situações, eu me torno um crítico ferrenho daquela pessoa, até o ponto de persegui-lo. Então ela diz justamente isso: revestimos-nos de puritanismo e de falsa sabedoria, e nos tornamos impiedosos perseguidores das criaturas sobre as quais projetamos aquilo que detestamos em nós. Como Jesus disse, sepulcros caiados, brancos por fora, cheios de podridão por dentro. Porque nós queremos aparentar uma sabedoria ou uma superioridade que não conquistamos ainda. Porque não existe nenhum anjo com os pés fincados aqui na terra. Todos nós somos criaturas que estamos na mesma caminhada evolutiva, uns um pouquinho mais adiantados do que os outros, mas nenhum em condições de superioridade moral para se colocar como superior, ao ponto de tornar-se impiedoso perseguidor das criaturas. Como nós sabemos que existem situações em que as criaturas são impedidas de trabalhar dentro da casa espírita, porque alguém aponta que
não é capaz, não tem moralidade, não tem isso, não tem aquilo, quando na realidade o que está vendo no outro é o que traz em si. O Evangelho nos pergunta: quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. É claro, se eu estou culpando, responsabilizando alguém por uma atitude, é como se eu estivesse dizendo: eu não faço isso, de maneira nenhuma. Quando Jesus, diante da mulher adúltera, perguntou: aquele que não tiver pecado atira a primeira pedra, essa pergunta não foi só para o momento atual daquelas criaturas, não. Foi para aqueles espíritos que têm uma trajetória evolutiva. Porque muitas vezes nós dizemos: eu não faço isso, mas já fizemos no passado. Já fizemos no passado. E se hoje estamos aqui numa condição melhor, foi porque Deus nos permitiu, assim como irá permitir também aquelas criaturas que ora se encontram nessa dificuldade. Então o Evangelho nos diz: ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos comparardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Quando é que a gente vai olhar para a gente, ao invés de olhar para o outro? Quando é que a gente vai procurar se conhecer, saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que nós trazemos no nosso inconsciente, nas nossas experiências vivenciadas? A gente não se preocupa com isso, mas nós temos um olhar super direcionado para os nossos irmãos, para aqueles que estão sob nossas vistas. Ninguém sendo perfeito, segue-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Então, nós devemos trabalhar por aqueles cuja tutela nos foi confiada. E às vezes a gente pega esse termo e coloca só na família. Mas nós, enquanto dirigentes de casa espírita, coordenadores de grupos de estudo, trabalhadores da casa espírita, nós também temos sob nossa tutela todo aquele corpo de amigos que se achegam à casa espírita, que vêm em busca de auxílio, que vêm conversar, que confiam no nosso posicionamento, na nossa orientação. Eles estão sob nossa tutela e nós temos uma responsabilidade sobre isso. Nós devemos trabalhar pelo progresso de todos. A ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade da opinião geral. Então não é achar que o mal não existe, que só o bem existe. Nós estamos nos enganando. E com isso, essa ilusão vai prejudicar o progresso da nossa instituição, do nosso trabalho. Temos que estar atentos. Mas quando detectamos essa possibilidade do erro, do mal entre nós, nós temos sim que trabalhar de forma a que quando nós formos tratar dessas questões, não vamos nos dirigir a essas pessoas de forma a desacreditar as pessoas diante dos outros, como muitas vezes nós fazemos. Expomos a criatura, humilhamos na presença de todos. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? O Evangelho, mais uma vez: se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Então aqui nós utilizamos um exemplo de uma criatura, de um irmão nosso que de repente possa chegar na nossa casa espírita, preso ao vício de qualquer natureza, da droga, da bebida, seja lá de que for. E nesse momento, nós temos que ter
indulgência. Não ficar divulgando, olha aquela pessoa um drogado, olha aquela pessoa bebe, tem um vício de jeito nenhum. Agora, se de repente nós percebemos que aquela pessoa, em vez de vir para receber auxílio, receber amparo, ela quer introduzir os seus hábitos, dos seus erros dentro da casa, envolver os grupos, tudo dessa natureza, aí sim, já é algo que está vindo em prejuízo de muitas pessoas, que, como o próprio Evangelho diz, é melhor que caia só um homem do que muitas das suas vítimas. Nesse momento, nós temos por obrigação de nos reunirmos, comunicar o fato, ver de que forma vamos auxiliar, vamos trabalhar, de que forma vamos manter o equilíbrio e a harmonia dos grupos. Mas jamais simplesmente denegrir a conduta da pessoa. Não estaremos sendo indulgentes. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Às vezes a gente condena uma pessoa por uma coisa tão irrelevante e deixamos passar tantas coisas porque levamos em consideração determinadas coisas, determinadas situações. Mas Deus vê a coisa de outra forma. Aquilo que muitas vezes a gente está condenando, para Deus não tem nenhum significado. E muitas vezes aquilo que a gente está deixando passar, relevando diante de Deus, é grave, é severo. Então José, o Espírito protetor, no livro do Evangelho nos diz: a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Por isso que ela deve ser aplicada dentro da casa espírita, deve ser adotada por nós em nossa vida, não só na casa espírita, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, no nosso convívio social, por onde estivermos. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que então haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cego com relação a vós mesmos? Por que sabendo nós, hoje como nós sabemos, que temos tantas deficiências, porque somos espíritos imperfeitos, senão não estaríamos aqui no mundo de expiação e provas. E mesmo assim, nós não direcionamos os nossos esforços para trabalhar essas dificuldades, essas deficiências que trazemos. Estamos muito clarividentes, identificando demais no nosso próximo as suas necessidades. Então, que nós possamos sim ser mais severo conosco e indulgente para com as imperfeições dos outros. Nos diz o bispo de Nevers, o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver em cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Então, nós podemos, sim, se formos caridosos, se formos modestos, humildes, olhar as falhas dos nossos irmãos, compreendendo que ele não tem só falhas, ele tem muita coisa boa também para ser analisada, para ser observada. Como ele diz, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe dos bons sentimentos. Então, nós podemos despertar essa pessoa, buscar, deixar que venha à tona, que floresçam esses bons sentimentos, através da maneira como nós acolhemos, como nós tratamos essas pessoas. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus? Veja bem, Kardec queria saber como era que Jesus entendia a caridade. E a resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência
para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então a indulgência, ela está aqui, ela faz parte da caridade. Fora da caridade não há salvação. Sem a indulgência, a caridade também não está completa. Comentando essa resposta, Kardec considera: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Embora diante de Deus não exista essa graduação, mas nós sabemos que na Terra existe. Então, abrange todos os nossos semelhantes. Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Então, se todos nós temos necessidade de indulgência, nós precisamos dar indulgência para poder receber nos momentos em que estivermos necessitando. Emmanuel, na mensagem Na Luz da Indulgência, nos diz: todos nós, espíritos imperfeitos, ainda arraigados à evolução da Terra, reclamamos concurso e compaixão uns dos outros, mas nem sempre sabemos por nós mesmos quando surgimos necessitados de semelhantes recursos. Quer dizer, todos nós precisamos, mas nem sempre a gente observa e se percebe necessitado. A gente nega que precisa da ajuda do outro. E por que a gente nega? Ele diz que em muitas circunstâncias nós estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória sem perceber. A gente nem se dá conta do quanto estamos necessitando de indulgência, que as pessoas tenham tolerância, tenham paciência, que nos perdoem, que sejam benevolentes conosco. Muitas vezes nós não percebemos o quadro de necessidade em que nos encontramos, mas quem está em torno de nós percebe. O próprio Criador espera as criaturas no transcurso do tempo, tolerando-lhe as faltas e encorajando-lhes as esperanças, embora lhes corrija todos os erros através de leis eficientes e claras. Indiscutivelmente, ninguém constrói nada de bom sem responsabilidade e disciplina, advertência e firmeza, mas é imperioso considerar que toda obra boa roga auxílio a fim de aperfeiçoar-se. Então Deus nos espera, quanto tempo seja necessário, nos dá quantas oportunidades precisemos, para que a gente possa transpor essa nossa dificuldade, para que a gente possa evoluir, possa crescer. Coloca leis, é claro, que vão nos conduzindo, mas ninguém fica ao abandono. Então, nós não podemos ser senhores da lei e da verdade e dizer que alguém não merece uma oportunidade, que alguém não precisa de uma oportunidade, porque Deus, que é Pai de todos nós, nos permite e nos concede tantas quantas sejam necessárias. A indulgência, nos diz Joana de Ângeles, é um sentimento de humanidade que vige em todas as pessoas, aguardando desdobramento e vitalidade que somente o esforço de cada qual logra realizar. Então, nós somos indulgentes, nós temos a indulgência em nós. Nós só precisamos desenvolver, trabalhar, exercitar. Mede-se a conquista moral de um homem pelo grau de indulgência que possui em relação aos limites e erros alheios. Então, uma pessoa que já tolera a dificuldade do outro, os erros do outro, que já compreende e auxilia, essa pessoa com certeza já realizou alguma conquista moral, já se elevou um pouco, já entende um pouco o seu irmão e já procura auxiliar. Então, o nosso irmão Calderaro, nessa mensagem inicial que nós falamos, ele traz uma orientação interessante quando ele diz: portanto, as casas espíritas, orientadas pelas atitudes de amor, adotem sem demora o projeto da misericórdia fraternal. Grupos que se reúnem em vivências de honestidade emocional, que tenham bondade para tratar de seus sentimentos e discuti-los em equipe. Sinceros, porém acolhedores. Grupos que possam olhar de frente para a arrogância que ainda nos domina
e que tenham coragem de confrontá-la em público. Então, esses grupos, esses projetos de misericórdia fraternal, é urgente para as nossas casas. Um momento nosso, do trabalhador. Porque todos os dias nós estamos na casa espírita trabalhando, auxiliando, realizando algo em prol do outro, mas nós não temos dificilmente esses momentos onde nos reunimos para conversar, para parar as arestas, vamos dizer assim. Um grupo que tenha confiança, onde os membros tenham a coragem de falar das suas necessidades, das suas dificuldades, do que está afligindo. E dentro daquele grupo, lógico, todos os companheiros podendo acolher, podendo ouvir muitas vezes alguns desabafos difíceis, mas com certeza toleráveis pelo grupo, porque o grupo vai adquirindo maturidade. Então, o irmão Calderaro nos diz que são grupos que saibam pedir perdão, conjuntos doutrinários dispostos a estimular o brilho das qualidades uns dos outros e dispostos à compaixão com os defeitos e motivados pela abolição da rigidez mórbida. Então, ter a coragem de perdoar ou de pedir perdão. Um grupo que seja aberto nesse sentido. Conjuntos doutrinários dispostos a estimular o brilho das qualidades uns dos outros. Olhar para o outro, perceber o que ele tem de bom e estimular. E não nessa luta de desequilíbrio, de desorganização, de querer ser melhor que o outro, muitas vezes até e contra as boas coisas que a criatura traz querendo somar na casa espírita. Por conta disso, nós temos visto muitos trabalhadores se afastar das tarefas das casas. Então, essas situações narradas aqui pelo nosso irmão Calderaro são situações que ocorrem nas nossas casas, em todas as organizações religiosas, em todos os lugares. Nós vamos encontrar no Evangelho relatos entre os apóstolos desses momentos, só que são momentos que já traduzem uma maturidade espiritual, como o momento que nós trouxemos aqui para o nosso registro, que se encontra lá na obra de Paulo e Estevão, que é um momento em que Paulo se encontra em Antioquia, cuidando lá dos gentios, fazendo com que eles possam, através dos ensinamentos de Jesus, adquirir a moral cristã que eles não têm, e recebe a visita de Pedro. Pedro vem visitar Paulo, e por uns dias que está lá na convivência com Paulo, Pedro estuda com os gentios, se alimenta com eles, porque os judeus não permitiam essa prática, né? Cristãos com gentios. E aí o que acontece? Num determinado momento, o apóstolo Tiago, chega em Antioquia, juntamente com alguns fariseus. Tiago era muito ligado à igreja judaica, né? E não era muito dado essa convivência fraterna entre gentios. Então, quando Tiago chega para essa visita, Pedro se afasta dos gentios, de Paulo. E Paulo, aquela criatura sempre muito altiva, sempre senhor das suas ideias, da sua fala, aproveita o momento em que estão reunidos os gentios, Pedro, Tiago, os fariseus, os outros discípulos, e faz um desabafo. Ele diz: irmãos, defendendo o nosso sentimento de unificação em Jesus, não posso disfarçar nosso desgosto em face dos últimos acontecimentos. Quero referir-me à atitude do nosso hóspede muito amado Simão Pedro, a quem deveríamos chamar de mestre, se esse título não coubesse de fato e de direito ao nosso Salvador. Então, quando Paulo começa a falar dessa situação, ele cria um ambiente constrangedor entre todos os que ali estão. Barnabé começa a chorar, interroga Paulo por que ele está fazendo isso com Pedro. Pedro é um apóstolo do Cristo. E Paulo vai muito severamente criticando as atitudes de Pedro. Então, naquele momento,
estavam todos tensos, porque dali poderia haver uma divisão na igreja. Paulo ir para um lado, Pedro ir para o outro, teriam aqueles que seguiriam Paulo, outros que seguiriam Pedro, e não era isso que o Cristo queria. Então Pedro levanta-se serenamente e diz: se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão de minhas faltas. Submeto-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. Então Pedro, aquele pescador que nós conhecemos lá do início, que não tinha muita habilidade com situações de tensão e tudo mais, naquele momento estava tranquilo, estava sereno. Não se dirigiu a Paulo dizendo: Paulo, nós estamos nessa situação por sua causa. Foi você que nos perseguiu. Você era um perseguidor dos cristãos. De maneira nenhuma. Humildemente, ele pediu perdão à comunidade de Antioquia, pediu perdão a todos e disse: submeto-me ao vosso julgamento, Paulo, e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. Quer dizer, ninguém ali estava sem erros. Muitos ali também, se ele estava sendo julgado, tinham outros ali também que mereciam ser julgados, não por ele, que se submetesse ao julgamento do Altíssimo. E aí conclui: reconhecida a extensão das minhas necessidades espirituais e recomendando-me as vossas preces, passemos, irmãos, aos comentários do Evangelho de hoje. E aí olha para Paulo e diz: Paulo, por favor, comente o Evangelho. E Paulo faz o comentário do Evangelho daquela noite. Então nós vimos aí um grupo de amigos, de irmãos, que em determinado momento sentiram necessidade de extravasar aquilo que estavam sentindo, incomodando. Mas eram irmãos preparados, confiantes, com capacidade de pedir perdão, com indulgência, tolerantes para compreender o momento do outro e tudo mais, e tudo ficou bem. Então esses focos de tensão podem acontecer nas nossas casas, mas o que nós precisamos é ter grupos, tais quais o nosso irmão Calderaro nos convida, em condições de vivenciar esses momentos com equilíbrio, para que quando tudo passar, sejamos os nossos mesmos amigos, os nossos mesmos irmãos. Nenhuma rusga, nada que possa nos distanciar. Então, Filomeno de Miranda, na obra Perturbações Espirituais, nos diz: a instituição espírita de hoje deve evocar a casa do caminho onde Pedro, Tiago e João viveram os ensinamentos de Jesus e mantiveram a continuação do contato com o Mestre, a fim de que tivessem forças para o testemunho. Então, as nossas casas espíritas precisam voltar a ser as casas espíritas, a casa do caminho. Simplicidade, mais amor, humildade, indulgência, perdão, tolerância, compreensão, tudo isso. Porque senão, como nos diz o irmão Calderaro, como é que nós vamos nos suportar? E nós estamos vivendo um momento propício à criação desses grupos. Nós estamos, graças a Deus, tendo a oportunidade, nesse momento tão difícil de isolamento, de termos acesso a essas redes de comunicação, que estão possibilitando hoje o nosso encontro. Nesse momento, eu me sinto como se estivesse na cidade de Picos, falando para os companheiros da Casa Espírita Chico Xavier e outros companheiros que acessaram no momento, falando sobre a indulgência. Então, esses momentos precisam continuar. Quando tudo passar, nós vamos ter as nossas reuniões na Casa Espírita, a nossa programação como deveria, mas nós temos uma ferramenta a mais que pode ligar trabalhadores da mesma casa, trabalhadores de outras casas da cidade, trabalhadores de outras casas de outros estados. Como será isso? Cada um vai fazer o melhor. Uma excelente ferramenta, inclusive, para trabalhar a unificação, porque muitas vezes nós temos dificuldades, como já vi, quando eu ando por aí, eu sempre tenho visto isso, a dificuldade das casas que não se unem, não participam de um evento que outra casa realiza,
e aquela situação. Então, muitas vezes, num momento como esse, de formar um grupo, de tratar discussões alusivas aos sentimentos, às emoções de cada um, nós conseguimos vincular de uma casa de outra um grupo, e ali nós fazemos amizades, ali nós ganhamos confiança, nós exercitamos essa convivência e de repente vai facilitar o processo do trabalho nas nossas casas, nas nossas cidades, no nosso estado, no nosso país, no nosso movimento espírita. Então nós queremos encerrar aqui, meus irmãos, agradecendo a Deus pelas bênçãos desse momento, que graças a Deus, mesmo diante de tantas dificuldades e tantas dores, nós encontramos caminhos para trabalhar, para a obra não parar. E ela está continuando. Vamos continuar, vamos ter fé, que se Deus quiser, logo, logo tudo isso vai passar. E nós estaremos com certeza mais fortalecidos, compreendendo melhor o nosso compromisso, a nossa responsabilidade. Então, que Deus nos abençoe, Jesus ilumine as nossas mentes, os nossos entendimentos, e que nas nossas preces nós possamos envolver os nossos irmãos em humanidade como um todo, e principalmente os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual nesse momento, em que a espiritualidade trabalha incessantemente, tanto quanto nós estamos vendo as equipes do mundo se organizando em hospitais, em leitos e tudo mais. Tudo isso acontece no mundo espiritual, para receber todas essas pessoas que estão voltando, muitos revoltados, que não aceitam estarem voltando nesse momento. Então as nossas preces vão fazer muito bem a todos eles. Então que Jesus nos abençoe, fique com todos nós. Muita paz.